A Cho Hyun-joo, mais conhecida como a Jogadora 120, é uma das personagens mais comentadas da segunda temporada do Round 6. Mas você sabia que o enredo dela foi baseado em uma história da vida real? 저희 성별 정체성을 떠나 제가 이 나라를 지키는 훌륭한 군인 중 하나가 될 수 있다는 것을 모두에게 보여주고 싶습니다. 제게 그 기회를 주십시오. 저는 대한민국 군인입니다. 감사합니다. 통일! Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou te contar a verdadeira e trágica história da Jogadora 120 na vida real. E fica até o fim porque ao mesmo tempo que essa é uma das personagens mais queridas da temporada, o ator da vida real que a interpreta tá passando por um mega cancelamento na Coreia e tem tudo a ver com Round 6. Como vocês já sabem, a Cho Hyun-joo, a Jogadora 120, é uma personagem trans e ex-soldada das forças especiais, e o motivo para ela ter entrado no jogo é para pagar pelas suas cirurgias de afirmação de gênero. Na série, a Jogadora 120 relata que não teve apoio nenhum e foi isso que aconteceu também na vida real com Byung-Hui-Soo, a primeira soldada trans da Coreia do Sul. Byung-Hui-Soo era motorista de tanque do exército sul-coreano e rapidamente ascendeu ao posto de sargento. Até esse ponto, aparentemente a sua carreira militar era promissora, porém as coisas tomaram um rumo totalmente diferente do que se esperava. Isso porque em 2020 ela foi dispensada do exército, apesar de ter um histórico bacana na instituição. O motivo do seu desligamento seria porque Byung tinha passado por uma cirurgia de mudança de sexo na Tailândia durante a sua licença. Quando ela voltou, foi dispensada. A justificativa do exército naquele momento foi citar uma lei que permite que os militares dispensem pessoas com deficiência física ou mental. E foi aqui que eles citaram que a perda dos órgãos genitais masculinos de Byung equivalia a uma deficiência e por isso ela estava sendo desligada da instituição. O desejo de Byung era continuar servindo no exército mesmo após a sua transição. Ela tentou apelar, conversar, mas não teve jeito. Então ela resolveu processar a instituição. 제가 계속 복무를 할 수 있게 된다면 저는 용사들과 같이 취침하며 동고동락하며 지내왔고 또한 그 생활을 직접적으로 경험한 유일한 여군이 될 것입니다. 이런 경험을 군에서 살려 적재적소에 저를 배치한다면 그 시너지 효과 또한 충분히 기대해 볼 만한 것입니다. 저는 이제 이 육군 자체가, 이 군 자체가 아직도 이 성소수자에 대한 그런 배려가 없다고 생각합니다. 당장 18년도에만 하더라도 이제 해군에서 동성애자 색출 사건이 있던 걸로 알고 있고. Existem relatos que a Byung já sofria há anos e anos com depressão devido à sua insatisfação com a sua identidade de gênero. E após ser dispensada, a Byung entrou em uma depressão mais forte, ficou mais reclusa. Tanto que um centro coreano de saúde mental que a ex-soldada frequentava ficou preocupado, porque não conseguiam a contatar por dias já. E infelizmente, nesse meio tempo, o pior aconteceu. Ela foi encontrada sem vida em sua casa aos 23 anos de idade. Essa notícia virou manchete internacional, tanto que vocês conseguem encontrar vários artigos em português mesmo falando sobre, até porque ela foi a primeira soldada transgênero da Coreia do Sul. Então, claro que esse caso gerou debates calorosos sobre os direitos dos trans da Coreia do Sul. Bom, pouquíssimo tempo depois do seu falecimento, o tribunal coreano decidiu que a dispensa de Byung foi ilegal e que os militares a discriminaram ilegalmente. Ou seja, Byung ainda tinha o direito de exercer um cargo militar mesmo após passar pela transição. Apesar disso, essa decisão foi considerada histórica. Isso porque lá é proibido que pessoas trans se juntem às forças armadas. Então, por exemplo, vamos supor que alguém se transicionou em 2020 e essa mesma pessoa, em 2024, quer entrar pro exército. Porém, ela não pode, é proibido. Mas o caso da Byung era diferente, porque ela era um soldado antes da transição e foi transicionando durante o seu serviço militar. Sobre isso, não existem leis específicas sobre o que fazer com essas pessoas que transicionam durante o serviço militar. Claro que a história da Jogadora 120 não é exatamente 100% o que Byung passou, mas existem algumas similaridades, como serem soldadas trans que passaram por preconceito no meio militar, perderam seus postos devido à sua transição, mas também existe semelhanças na coragem e bravura de tentar enfrentar o sistema. O diretor de Round 6 até relata que um dos principais motivos para ele incluir a Jogadora 120 na série foi para aumentar a conscientização sobre pessoas transgêneros na
na Coreia do Sul. Porém, a polêmica sobre o ator escolhido para interpretar Cho Hyun-joo, a jogadora 120, foi enorme, porque ele não era trans, e sim um homem cis. Então as pessoas, especialmente do ocidente, estavam se perguntando se ele queria tanto conscientizar os sul-coreanos porque ele não deu a chance para uma atriz trans, que são pessoas marginalizadas pela sociedade, não têm muitas oportunidades, e a série seria uma chance incrível para uma pessoa trans. Bom, o diretor vem para o público esclarecer a escolha e ele diz o seguinte: quase não há atores e atrizes abertamente trans ou até mesmo gays. Infelizmente, na sociedade coreana, a comunidade LGBTQIAP+, ainda é marginalizada. Veja as pessoas que participam dos jogos do Round 6 como as que geralmente são marginalizadas ou negligenciadas pela sociedade, e não apenas de maneira financeira. Espero que essa personagem aumente a conscientização sobre o problema enfrentado. Como eu mencionei aqui antes, essa foi uma grande discussão no Ocidente, porque o público do Round 6 é muito amplo e poucos têm noção de como a Coreia do Sul é um país muito conservador, né? Então o pronunciamento dele foi bem importante. Mas, gente, as polêmicas não vão parando por aí. Agora, o ator Park Sung-hoon, que interpretou a jogadora 120, está sendo mega cancelado por um motivo até que diferenciado. Tanto que ele estava escalado para a produção de um drama e foi demitido. Mas o que de tão grave ele fez para tudo isso acontecer? Bom, no seu Instagram, ele publicou um story com uma imagem de um vídeo adulto japonês fazendo uma paródia do Round 6 mais 18, se é que vocês me entendem. Rapidamente, ele excluiu o story, óbvio, e pediu desculpas e explicou o que aconteceu para ele publicar isso. Segundo mesmo, ele estava recebendo várias DMs do Instagram. E para saber sobre a reação do público, ele lia as mensagens e passava para a equipe dele, para eles terem uma noção, né, da recepção. Até que ele se deparou com essa foto e ficou chocado e pensou que poderia dar algum tipo de problema para a série. Então, ao tentar enviar para a equipe da série, algo deu errado e sem querer ele postou. As pessoas começaram a acusar que ele iria postar aquele story na sua conta pessoal secundária, ou seja, que os fãs, o público não tem acesso. Mas, segundo mesmo, ele não tem conta secundária, que a conta oficial do ator é a única que ele usa no momento. Ao longo dessa entrevista que ele explica o que aconteceu, ele fica emocionado, especialmente porque o personagem e ele mesmo estavam recebendo muita atenção positiva. E ele também pede desculpas chorando por ter afetado a equipe da série. E um detalhe que fez também com que ele fosse mais cancelado ainda, digamos assim, é que tudo isso rolou em um momento muito delicado mesmo, porque a Coreia estava passando por um luto nacional devido àquele acidente do avião que bateu no muro, sabe? Cerca de 179 pessoas faleceram. Então eles acharam desnecessário ele postar isso naquele clima. Além disso, ele seria o protagonista de The Tyrant's Chef, mas a produtora do drama e a agência do ator decidiram que ele não participaria mais do projeto. Vixe Maria, esse elenco da segunda temporada tá dando o que falar, hein? Eu vou deixar na descrição mais vídeos sobre essas polêmicas da série, porque tem muito mais. Eu também já fiz vídeos sobre a história real do personagem Thanos. Então abre a descrição, dá uma checadinha explicando por que eu não apareci no vídeo de hoje. É porque eu tinha gravado o vídeo e aí fui editar e tava simplesmente sem o áudio. Então eu pensei, não, quero postar vídeo hoje, vou gravar o voice over. Enfim, aí fica a narração e os videozinhos, porque eu fiz isso, né? Enfim, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e eu vou indo nessa. Tchau!